Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a esse momento tão especial da oração, no qual estamos conectados com Jesus, nosso Mestre. Ó Divino Jesus, que a luz do teu amor se estenda sobre cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, estar conectados com a lei do teu amor. Que nós possamos, Jesus divino, compreender e entender a tua linda passagem, que se fizeste homens entre nós para nos ensinar a tua lei de amor e de reforma íntima. Nos abençoa, Jesus, para que possamos compreender o estudo da noite de hoje. Estarmos com os nossos corações receptivos na tua lei de amor. Muito obrigada, Senhor. Gratidão. Com a tua permissão, com a permissão da espiritualidade maior, damos por aberto este sagrado estudo. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vocês sabem que a palavra que assim seja é o significado de amém. Amém. Exato. E quando nós falamos, não é um ritual, é uma afirmação. É quando nós damos firmeza ao que foi dito. Então, é um reforço, né? Que assim seja, assim será. Isso é um desejo, né? Então, é importante a gente firmar esse desejo, né? Assim será. Que assim seja. Uhum. Eu vou projetar aqui, então, para nós. Hoje nós vamos... Deixa eu abrir aqui a nossa projeção. E aí, logo que abrir, vocês me confirmem se chegou aí para vocês. Às vezes eu perco um pouquinho a tela. Chegou. Chegou? Abriu. Então, tá bom. Nosso capítulo de hoje, então, é o 4º. Como eu disse, né? Vai rápido. Rapidinho. E até porque ele também tem poucos capítulos em comparação aos outros livros que a gente havia estudado, né, Homer? Esse tem menos capítulos. Ele tem mais extensos capítulos, mas ele tem menos capítulos. Isso. Depois a gente vai pensar em alguma outra literatura boa aí para nós. Mas hoje, então, capítulo 4º, programação de atividades. Daí o nosso amigo Homero vai ficar mediando ali as pessoas para lerem para nós, né, Homero? Sim, pode ser, Fabiano. Pode ser. Eu convidaria a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Pode ser sim. Programação de atividades. À tarde, quando voltamos a reunir-nos para uma oração em conjunto, que foi proferida pela médium Dona Maria Modesto, superiormente inspirada, em contato com a natureza, sobre agradável acolhimento de monumental salgueiro, com as suas flores inconspícuas. Todos ainda apresentávamos efeitos saudáveis da visita ao venerável mentor. A prece, repassada de unção, envolveu-nos em dúlcidas harmonias que prolongavam aquelas de que nos houvéramos beneficiado, facultando-nos inefável bem-estar. Visivelmente em transe superior, a irmã abnegada transfigurava-se, irradiando claridades sutis e belas. A voz, musicada por sonoridade especial, entonava um verdadeiro poema de gratidão ao Criador,
em face das misericórdias que nos chegavam, suplicando apoio para os labores por vindouros. Quando terminou, lágrimas orvalham os olhos e brisas perfumadas acariciavam-no suavemente. Foi o Dr. Juliano quem primeiro comentou a visita inolvidável do apóstolo da caridade aos psicopatas, explicando que, por primeira vez, estivera ao lado de um ser tão especial, superior em tudo quanto encontrar em outras nobres entidades. E não podendo ocultar a emoção e o entusiasmo que o invadiam, interrogou: a trajetória de um espírito de tal evolução certamente procede de tempos quase imemoráveis, não é verdade? A pergunta pairava no ar, quando o irmão Bruno, que já tivera oportunidade de manter esse contato reiteradas vezes, esclareceu: certamente que sim. Quando hoje acompanhamos a trajetória do venerando Dr. Bezerra de Menezes, comovendo-nos com a sua estatura espiritual, não podemos esquecer que, já no segundo século do cristianismo, na Gália Lugdunense, Galia Bélgica, atual Lyon, na França, ele se ofereceu ao martírio por fidelidade ao Senhor Jesus. Desde ali, algumas vezes, mas optou pela abnegação na fé religiosa com total entrega à mensagem de vida eterna, sendo credor da intercessão da Mãe Santíssima, em favor de seu ministério nas terras brasileiras, junto ao amado Filho Jesus, a fim de que prosseguisse servindo e amando. De igual maneira, o benfeitor de nossa clínica também experimentou a glória do martírio em Roma, quando foi arrancado do solo da África do Norte, durante o período da governança do imperador Diocleciano, um dos mais terríveis para os cristãos primitivos. Sobranceiro e tranquilo, levado a ferros até a capital do império, a sua palavra sustentava os futuros mártires, apavorados, recordando os ensinamentos de Jesus. E quando chegou às masmorras do Circo Máximo, manteve-se fiel ao apostolado, tranquilizando aqueles que ali se amontoavam, aguardando o momento do sacrifício. Era então o ano de 302, quando Diocleciano se transformava num dos mais ferozes inimigos de Jesus, porque acreditava ser a sua doutrina uma ameaça à sua autoridade. Atirado às feras em terrível espetáculo, onde morreu mais de uma centena de vítimas arrancadas dos lares de diversas terras, foi sacrificado estoicamente. Esses espetáculos cruéis se prolongaram no período de governança do imperador Diocleciano, até o momento em que se afastou do poder 3 anos depois, embora intervisse mais tarde, quando lhe pareceu oportuno, acreditando estar preservando o império. Consta que as feras rodearam o mártir agressivamente sem o atacar, conforme sucedera com Ignácio de Antioquia. Dominado por ímpar emoção, ajoelhou-se e rogou ao mestre que lhe concedesse a honra do sacrifício, o que logo sucedeu, quando foi despedaçado por patas e dentes poderosos. A partir daquele momento, porque houvesse acompanhado no cárcere alguns anciãos que enlouqueceram de dor ante a ameaça da morte iminente, passou a dedicar-se ao socorro dos pacientes mentais, culminando na sua última existência terrena, com a aplicação de recursos fluidoterapêuticos, quando pôde aliar os tesouros do espiritismo, o cristianismo reditivo, aos tratamentos da época em favor dos mesmos. Profundamente dedicado à Mãe de Jesus, a quem entregava em prece os enfermos e os infelizes que o buscavam, mereceu da Senhora, como seus coetâneos Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e outros espíritas abnegados, proteção e carinho, continuando sob seus cuidados. Desde quando fundamos o hospital, há quase meio século, que lhe temos recorrido à ajuda, especialmente quando são necessárias mudanças de programação para atender aos impositivos do progresso. Com amor excelente e dedicação em comum, ele nos tem protegido e orientado. Temo-o, desse modo, como mensageiro de Jesus de alta estirpe.
Ao calar-se, encontrávamos fortemente edificados, especialmente eu que arquivara uma interrogação a respeito da grandiosidade moral desse espírito de escola. A seguir, o irmão Bruno esclareceu. O nosso projeto visa o atendimento especial dos irmãos desencarnados, que aturdem nossos internados e, certamente, aqueles que os céus nos permitam a oportunidade e a honra de poder socorrer mediunicamente. Foram tentadas mais de uma vez, aqui mesmo, algumas experiências desse gênero, mas, por imaturidade do grupo mediúnico, estabeleceu-se o receio e as mesmas foram postergadas. Agora, constatamos que se torna urgente essa terapia dentro da clínica, por poder proporcionar à psicosfera um ambiente significativa melhora do padrão vibratório. Como estamos informados de que também nos encontramos vinculados ao Hospital Esperança, onde o magnânimo Eurípides Barçanufo supervisiona as atividades terapêuticas desenvolvidas pelos espíritas em favor dos alienados, recorremos ao Dr. Ignácio Ferreira para que nos ajude em um treinamento breve, mas significativo. Tá bom, Vanessa. Só para fazer uma pausa, assim, para a gente não perder algumas riquezas que está acontecendo, eu vou sair só um pouquinho do nosso livro aí. Tá. Vou abrir aqui para vocês, um pouquinho. Quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Ó. O que vocês estão vendo neste momento? Pode falar. Não estou ouvindo. A Maria Modesta. Essa senhora é a Maria Modesta Cravo. Ali é o hospital, aqui, ó. Hospital Aí é o Hospital Esperança? Não, o Hospital Esperança ele é no mundo espiritual, tá? Ah, sim, perdão. Isso. Aqui é o sanatório em que ela trabalhava. Essa, então, é a senhora Maria Modesta Cravo, que ele vai falar. E o Inácio Ferreira, Ignácio Ferreira, doutor Ignácio Ferreira, é esse aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Só um momentinho. Espírito. Eu sou fã do doutor Inácio Ferreira, eu leio os livros dele. Maravilhoso. Né? Então, não tinha visto ainda as fotos das imagens dele. Esse aí é ele. Então, uma questão que eu quero apresentar para vocês é que ele estava questionando ali, vocês perceberam que ele estava questionando o espírito, como é que ele tinha uma envergadura, né? Onde é que ele tinha conseguido aquela envergadura? Então, aí contaram a história para eles, para que a gente fique sabendo que as coisas não nascem assim do nada, né, gente? Tem uma história lá atrás que construiu, o espírito se construiu. Então, ele foi martirizado lá em Roma, foi perseguido. Depois ele fala do Inácio de Antioquia, que é um outro espírito. Só para que vocês tenham uma ideia, funcionava assim, ó. Quando no tempo de César, ou dos Césares, né? Porque, na verdade, eram vários Césares. Né? Então, eles diziam Ave César. Levantava-se a mão. E os cristãos, como não acreditavam nos deuses romanos, mas sim em Jesus, eles falavam Ave Cristo. Então, aquilo perturbava, porque eles reconheciam Jesus como o Deus, o enviado e tudo mais. Só que estava crescendo, morria-se muitas pessoas. E era algo assim, gente, aqui está sendo suave, tá? Essas feras aí está sendo suave, porque chegou-se a morrer mais de 2.000 pessoas numa noite, para que vocês tenham uma ideia. Vocês têm ideia do que é 2.000 pessoas numa noite? Era estaqueado pessoas e jogado óleo
e queimava elas, e elas eram as tochas que iluminavam o Coliseu, tochas humanas sendo queimadas. Assim. E eu estou falando de pessoas, daí eu incluo crianças, muitas crianças, não eram poucas. Tinha pessoas que eram encarregadas de inventar para entreter o povo e eles uma forma monstruosa, assim, mais monstruosa possível de se matar pessoas. Entendeu? Então eles tinham ideias, assim, vamos fazer assim, ó, quem sabe a gente faz desse jeito, e daí acontece aquilo daquele outro jeito. Era um horror. E então aí a gente vê, né, que um espírito dessa envergadura, nós podemos dizer um mariano, porque ele é um discípulo de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Esses espíritos são espíritos que depois se voltam a trabalhar na área da psiquiatria. Muito interessante, tá? Essa é uma informação importante para nós. Geralmente eles vão trabalhar na área da psiquiatria porque eles vão receber esses espíritos todinhos lá do César. Eles recebem depois para tratamento. A maioria assim, desses espíritos acabam passando por esses sanatórios, porque são karmas muito dolorosos que esses espíritos arrumam para eles, né? De muito tempo, assim. Mas, enfim, eu só queria fazer esse panorama só para a gente não esperar. E o Hospital Esperança, então, é um hospital psiquiátrico na Bahia, montado... E você sabe quem é que trabalha nesse hospital? Nesse hospital... Muito bom essa ilustração aí. Tá? Foi muito boa essa ilustração. E o Hospital Esperança, o Freud e o Jung estão nesse hospital. Meu Deus, que maravilha. A Joana... É que a Joana trabalha na psiquiatria, na história da psicologia, viu, Lisiane? Tu e a Renê, a Joana vem construindo essas escolas que a gente está vendo, assim, ela não é pouca, tá? Ela já vem construindo, ela acompanhou todos esses grandes mestres da área aí, desde muito longo tempo. Assim. Ela vem. E Joana foi uma que foi martirizada em Roma, né? Também. Ela e seu filho também foram martirizados. Mas é triste, mas é importante que a gente saiba, porque a gente precisa saber que as coisas não acontecem, não caem do céu, né, da noite para o dia. Então, tem uma parte do Evangelho que diz assim, nos dias de hoje, falando nas minhas palavras, nós não precisamos mais do martírio, como era antigamente, mas apenas que nos amemos uns aos outros. Só isso. Fabiano, uma perguntinha. Essas pessoas que serviam de tochas iluminatórias, elas eram escolhidas ou eram aleatoriamente escolhidas? Não, porque como eram pessoas que se autoafirmavam cristãs, eram prisioneiros, então tinha... É que vocês vão encontrar essa informação que eu estou falando para vocês no livro, se eu não me engano, tá? Mas eu posso buscar e depois eu boto lá no grupo. Se eu não me engano, é Cartas e Crônicas, que fala sobre o circo Vostok, se eu não me engano, da década de 70, que queimou no estado do Rio de Janeiro, e que morreram muitas pessoas. Daí, Humberto de Campos relata que aquilo era um resgate de alguns daqueles homens lá daquela época, aquelas pessoas daquela época. E aí, na verdade, eles tinham a tarefa de... Não tinham escolhidos, assim, eles tinham a tarefa de entreter o povo, porque eles queriam... É aí que nasce a ideia de circo e pão. Pão e circo, né? Fabiano, isso. é esse livro mesmo. É esse? Cartas e Crônicas. Então tá. Então tá confirmado aí para a dona Olga. Ali diz, ele vai relatar o livro, então o título é O Circo Chegou, alguma coisa desse tipo, né? E aí é muito forte, tá? A gente É que o circo queimou todo.
Isso, é muito forte a informação, porque tem informações assim bem pesadas. Mas o que que é pesado, na verdade? Se a gente for pensar, né? Hoje a gente está vendo tanta coisa que acha que isso é normal, mas esse normal não é normal, tá? E, mas é que assim, o que que ele quer apresentar? Ele quer apresentar para nós que as pessoas não se constroem do nada e que nada fica impune, né? Então, o Humberto fala que eles mesmos solicitaram perante a espiritualidade para que a consciência deles pudesse aliviar, gente, porque o que eles fizeram foi um horror. Então, para que eles aliviassem a própria consciência, eles pediram para nascer e aí pudessem se reencontrar junto em algum momento e aí eles passar por esse martírio, assim. Aí eles tiveram eh, essa consciência, não conseguiam fazer isso de outra forma e aí tiveram que passar por esse martírio. Mas essa informação é importante assim para nós, né, que somos espíritos. Tudo bem até aqui? Alguma questão? A Lisiane queria falar, queria fazer a pergunta, Pode Lisiane? falar, Liz. Não? Não, foi sem querer que eu tudo bem. apertei a mãozinha. Então, Ô, vamos seguir? Fabiano, esse Hospital Esperança, que fala, né, que é um hospital espiritual, né, que é um hospital espiritual lá na Bahia. E esse trabalho que eles estão se arrumando para fazer é para resgatar esses espíritos mais endurecidos daquela época. Não, é de geral forma, assim, ele é feito, para te dizer bem a verdade mesmo, ele é mais para atender espíritas. Ah, é nós, então? É nós. Tá bom. Eu pensei O quarto 325 era meu. Até a cama estava lá do lado, eu me lembro desse detalhe. Viu? Estou brincando. Eu quero ver qual é que é o meu. Não, de certa forma, a gente está brincando para descontrair, mas é muito sério, né? Porque no livro Tormentos da Obsessão, também do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala do Hospital Esperança, de um caso específico ali que é muito bacana, porque ele vai trazer uma informação importantíssima ali. Daí tem que ler, e ela é um pouquinho extenso para explicar, né? Em outro momento a gente fala, de um processo obsessivo e de um espírita, né? E aí ele tinha vamos dizer assim, uma condição no nosso meio espírita muito importante. E ele estava extremamente obsediado. Então ele é levado para esse hospital, e daí o Filomeno auxilia. E é quando ele relata que esse hospital atende muitos religiosos espíritas, né, que tem a missão. A maioria, tá, desses espíritos se tornam depois psiquiatras, ou psicólogos, ou sempre terapeutas da área da psique humana. Assim, eles sempre... E daí eu acho que eles trabalham, né, Fabiano, junto naquele processo, né? Isso. Porque o processo é o mesmo quando tu te cura, vamos dizer, né? Isso. Cura, tu quer curar os outros, né? Isso, é. Então, eu acho que é isso que passa, né, Fabiano? Exatamente. Exatamente. Mas então tá, vamos seguir mais um pouquinho? Muito obrigada. Tá Muito bom? obrigada. Vai me salvar lá, hein? Tu vai me salvar. É para eu continuar? Chamamos outro? Não, deixa eu mais um pouquinho, depois a gente chama mais outro. Tá. Tá bom, então. Não são poucos os casos de zoantropia, de vampirismo entre os nossos pacientes, em especial nos dependentes químicos de drogas aditivas de efeitos terríveis. Muitos desses pacientes, incluindo alcoólicos, após a conveniente desintoxicação cuidadosa, ao volverem às suas atividades, passado algum tempo, não resistem aos apelos externos e principalmente internos do vício, recidivando até se tornarem crônicos. Isso porque, além da dependência natural,
que é efeito de hábito danoso, os seus inimigos desencarnados, assim como os beneficiários das suas energias, induzem-nos, levam-nos à queda pela falta que sofrem das emanações das substâncias que os nutrem através deles. Ocorrendo a pausa e percebendo que a explicação era especialmente dirigida, Dr. Ignacio esclareceu. Este é um dos mais terríveis problemas na área dos distúrbios de conduta, das alienações, das dependências viciosas de qualquer natureza. Em nosso sanatório na Terra, observamos que se tratava de enfermos mais difíceis de serem liberados, porque o álcool, naquela época, mais se encontrava à disposição do cliente em todo lugar, desde as residências luxuosas até as quitandas mais miseráveis, aliás, que se dedicavam à venda aberta de tal substância, conforme ainda prosseguem fazendo. O retorno do paciente era sempre mais grave do que na fase anterior, em razão dos conflitos numerosos que se somavam ao insucesso, dando origem à revolta e ao desinteresse por novo internamento, ou mesmo recusando-se a fazê-lo por considerá-lo inútil. Graças, porém, às nossas reuniões de socorro, diversos adversários desencarnados foram trazidos à comunicação quando, então, podíamos trabalhar-lhes os sentimentos, advertindo-os a respeito do comportamento em que se compraziam e dos danos para eles mesmos, dito resultantes. Sem dúvida, os resultados terapêuticos eram excelentes, tanto para os desencarnados como para os enfermos internados, que se recuperavam sem novas recidivas. Desse modo, acredito que a providência é de relevante significado benéfico. Sem dúvida, argumentou o irmão Bruno. Já vimos realizando esse mister em uma instituição de nossa cidade, na qual os benfeitores contribuem para o esclarecimento desses irmãos infelizes. No entanto, se realizados na própria clínica, acreditamos que os efeitos salutares serão muito maiores, pela sua irradiação nos diversos espaços existentes. Ademais, interferiu o devotado Jacques. Na condição de médiuns, embora transtornados, esses obsidiados poderão oportunamente participar das atividades socorristas, quando serão orientados para a educação da mediunidade, a fim de contribuírem no futuro em favor de si mesmos e de outros padecentes do mesmo transtorno. De pleno acordo, no Dr. Ignacio. Em mister de tal natureza, considerou Dona Maria Modesta, é imprescindível a consciente e responsável cooperação dos médiuns de psicofonia e dos seus doutrinadores. Isso porque sabemos que esses irmãos agressivos são, em si mesmos, enfermos morais e, na sua ignorância, quando se sentem lixados nos seus planos de desforra, voltam-se contra aqueles que se fazem intermediários dos benefícios. Um pouquinho, Vanessa, só para nós não perder aqui, tá? Tá. Então, a mesa mediúnica é um encontro que se faz na Casa Espírita, para quem não conhece, né? E vai fazer, então, o intercâmbio com os espíritos. Psicofonia é uma das mediunidades. Então, nós temos a mente, grafia, escrita, psicografia, a que escreve. A psicofonia é que usa a fono, né? A área respiratória, então, a fala. E é quando o espírito, então, se aproxima do médium, e aí ele, então, através da sua imantação e radiação mental sobre o médium, ele, então, transmite a psicofonia. E aí, nessa casa espírita, então, se usa esse intercâmbio de poder falar com os espíritos. E nas casas nossas espíritas, todas que fazem intercâmbio, essa é a base, né? Só para a gente entender um pouquinho, assim, para não ficarmos doendo. Ô, Fabiano, aquela parte também que fala ali dos viciados, das pessoas que são viciadas, né, que ingerem, né, líquidos e drogas, né, quando essa pessoa ela fica, né, num local para fazer a limpeza, numa clínica, né, eu tenho depoimento de pessoas que é horrível o que elas botam de sujeira do próprio organismo. Isso consegue? Que elas botam, elas vomitam, elas
Elas ficam... Porque daí elas são, eu digo assim, elas são... Dá medicamentos, né, para ela ficar calma, né? E diz que essas pessoas ficam 2, 3 dias praticamente sem vida, assim, sem vida, né? Andar, comer, ir ao banheiro, essas coisas que a gente faz, né? Diz que eles ficam mortinhos, assim, sabe? E diz que eles diz que botam muita coisa do organismo. A substância fica por anos dentro do organismo. Isso concede. E no plano espiritual é a mesma coisa, né? Porque quando o espírito, então, deixa o corpo físico, ele fica num corpo que chama-se perispírito, que é uma roupagem, né? E essa roupagem, como ela é a forma que desenhou o corpo físico, ela fica impregnada dessas emanações. Portanto, ele segue o tratamento, né, no plano espiritual. E ali, ademais, interferiu, né, o Jacques, que na condição de médium, embora transtornado mesmo nos nossos transtornos, nós podemos ser socorristas no futuro, mas isso a fim de contribuir para nós mesmos, né, para o nosso trabalho espiritual. Então, assim, quem melhor pode ajudar alguém, senão aqueles que passaram, né, pelo problema? Então, fica um espelho melhor para poder auxiliar, não fica distante, né? Alguém que tenha tido um problema em qualquer área, em desequilíbrio, ele é a melhor pessoa para falar daquilo, né? Para auxiliar naquela condição. Então, ao invés, às vezes a gente diz assim, não, esse aí não pode fazer isso, porque a gente tem que ter um cuidado de não achar que as pessoas que fazem um trabalho devem ser puras. A gente tem essa coisa assim, inundada da nossa mente, quando na verdade não existe, né? Todos nós somos espíritos devedores da nossa consciência. E o trabalho é para ressarcir isso perante nós mesmos, essa atividade. É tudo de nós para conosco mesmo. Ô, Fabiana, outra coisa que eu ia te perguntar. Nessa reunião que vai ter mediúnica, os médiuns podem se abster de ter essas comunicações muito fortes, de espíritos muito trevosos ou difíceis de se lidar. Eles acabam tendo um certo receio, um certo medo de receber essas entidades. Isso aí é falta, isso aí praticamente é falta de conhecimento, falta de preparo. Imagina se o médico vai deixar de atender uma pessoa porque ele acha, né, que a pessoa... Então, a gente tem que, por isso, estudar, conhecer, né, e estar disposto ali ao auxílio. Se chegou aquele momento para mim, aquela oportunidade de auxílio, é porque eu posso fazer aquilo ali, eu tenho condições de fazer. Ninguém vai carregar fardos maiores. Assim. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser humanos, acima de tudo. Nós temos que ser amáveis, caridosos, olhar as pessoas como se fosse parte do nosso mundo. Quem não tem na família, né, problemas com os vícios, então veja nos outros isso. Como eu gostaria que alguém auxiliasse. A mim mesmo, eu tenho as minhas mazelas, eu gostaria que alguém me entendesse, porque eu tenho razões dentro da minha mente, por que eu acho que os outros não têm. Então eu vou tentar auxiliar nesse sentido. Talvez a forma como ele queira conduzir não é a ideal, e aí precisa de alguém de fora. Mas alguém que também seja um pouco igual assim. É que talvez a gente precise aceitar os nossos defeitos, né? E não nos tratarmos assim, olharmos como superiores, assim, sempre como a cura de coisas, de pessoas, né? Mas enfim. Quem gostaria, de repente, o Homero, acho que a Vanessa a gente podia pegar outra pessoa, pode ser, Vanessa? Eu vou chamar, pode. convidaria a Nadir. Já que tu paraste de pleno acordo? Eu parei ali, ó, fase intermediários dos benefícios. Acharam? Um pouco mais para baixo, Pegando Fabiana. aqui do... Pega de pleno acordo, que daí a gente relê, aquele, volta um pouquinho, né? Fica melhor. Tá. De pleno acordo, anuiu o doutor Ignácio.
em mistério de tal natureza, considerou Dona Maria Modesto, é imprescindível a consciência e responsável cooperação dos médiuns de psicofonia e dos seus doutrinadores. Isto porque sabemos que esses irmãos agressivos são, em si mesmos, enfermos morais e, na sua ignorância, quando se sentem rechaçados nos seus planos de desforra, voltam-se contra aqueles que se fazem intermediários dos benefícios e se recusam, investindo contra os mesmos e tentando criar-lhes embaraços graves para desanimá-los no prosseguimento das tarefas. A absorção dos seus fluidos, apesar da ajuda dos mentores, se liberam de dívidas perturbadoras ao sofrerem quando praticando o bem. No entanto, a falta de esclarecimento de algum desses companheiros, diversos dos quais recusam-se ao atendimento dos espíritos atormentados, gostando de privar da convivência apenas dos anjos, dá-lhes a impressão de retrocesso mediúnico, quando convidados a essa atividade, crendo erradamente que só deveriam contatar com os mentores. Não se dão conta que se esse fosse o raciocínio dos guias espirituais, o que seria de todos nós? O que nos encontramos na retaguarda? Era muito lógico a argumentação da dedicada servidora da mediunidade. Olha só que interessante, né, Nadir? A colocação daí vai responder um pouquinho que a Rosa falou, né? É isso. Imagina se a gente vai escolher as pessoas que nós vamos atender. Aí cabe essa pergunta, eu acho que essa pergunta ela vai no cerne da nossa emoção. Vamos fazer o seguinte assim, ó. Se nós queremos somente escolher quem nós vamos auxiliar, vamos imaginar então que a pessoa que vai auxiliar os nossos filhos, por exemplo, no mundo espiritual, não escolhesse o nosso filho, como é que nós agiríamos? É o processo. Por que a minha dor é maior do que a do outro? Será que esse irmão não tem mãe, não tem pai? Alguém que o amava? Porque ele foi criança. Ele nunca foi assim. Ele não nasceu assim. Ele se tornou assim. Mas o médium não tem escolha para isso. Não deveria. Não deveria. É o que eu ia falar, mas a gente não escolhe, né? Sim. Não é assim que funciona, né? Então, é o que ela tenta sustentar aqui, né? A lógica, gente, para os espíritos superiores é que eles estão mais perto dos sofredores que a gente pode imaginar. Os espíritos superiores, mas quando a gente diz superior é aqui, tá? Na consciência, no coração. É essa superioridade. A gente não deveria, né, Alice? Não deveria. Eu diria que a superioridade é no amor. É o que consegue amar mais sem distinção. Exato. Ele consegue se colocar no lugar daquela pessoa, porque ele sabe que alguém é um irmão dele que só está perdido e que um dia ele vai ganhar o esclarecimento. Olha que coisa mais linda, gente. Já pensou esses espíritos estão fadados a serem espíritos puros, vocês sabiam? Quer queiramos ou não, eles estão fadados. Quando eles estiverem lá na condição de esclarecidos, nem vamos botar puro, mas esclarecidos, eles vão olhar para trás e vão dizer assim para ti, mesmo na minha loucura, tu não desistiu de mim. É muito interessante, assim, fazermos essa... Porque agora ele está obscurecido, só isso. Como nós tivemos, e ainda estamos, né? E ninguém desistiu de nós. Nós só estamos aqui, pessoal, porque tem gente que cuida de nós, tá, no mundo espiritual. Mas, enfim, se alguém quiser pontuar também alguma questão, a Lisiane falou, a Nadir, a Rosa, alguém mais quer falar alguma coisa mais, Lisiane?
Está no mudo, Lisiane. Ah, tá. Não. Não, Não. então tá, fica à vontade Enquanto- quando quiser. Mas isso que tu fala é muito importante, né? Não deveríamos. Isso a gente tem que sempre ter em mente, assim, né? Não devemos fazer isso. É uma questão de vaidade, né? Uhum, A gente sabe que existe isso, né? muito, Mas não deveria. exatamente. E, A vaidade do médium é que acha que não precisa de nada porque está numa casa espírita. Eu já vi alguns voluntários que vão lá pegar a orientação e saem em certos atendimentos, mas por que para mim se eu não preciso? pois é. Aí Aí vem, eu digo que é aí, vaidade vem, mesmo. aí vem aquela pergunta assim, né, que a gente poderia dizer, e por que não? Mas nós, os médios, somos mais comprometidos, né? Isso, Sim, por Não, isso que nós estamos lá. não seríamos médios, não estaríamos lá, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Aqui, exatamente. ó. São os enfermos. Os Somos enfermos. nós. Uhum. Ô, Continuar? Fabiano, Oi? eu acho que quando a pessoa é um médium, na mesa mediúnica, né? A gente é um médium ali que faz o trabalho, que vai com aquela responsabilidade, aquele compromisso, aquele devotamento na tarefa. Eu acredito que ele recebe muito daqueles irmãos, porque quase sempre a fala dos nossos irmãos são falas que eram para nós escutarmos no devido tempo, muitas vezes, né? Às vezes a gente não tira para a gente a lição, e a gente, como médiums, devia tirar para nós as lições Sim. dos nossos irmãos, né? Uhum. Vocês sabem que, assim, gente, ó, obviamente que a gente não é uma mala, né? Que a gente abre, põe uma coisa, fecha, tira, bota. Nós não somos assim. O amor, ele é uma construção. Obviamente que eu não vou amar uma pessoa da noite para o dia, eu não estou nessa condição. O amor que os espíritos falam é esse olhar para o ser que tem ali, aquele que nós julgamos e chamamos de humano. Então, assim, transferir emoções. Eu não tenho como amar alguém da noite para o dia. Como é que eu vou amar aquela pessoa da noite para o dia? Porque o amor, ele pressupõe confiança, diz o Evangelho, ele pressupõe uma série de receitas, e uma delas é a convivência. A gente só aprende a amar convivendo. E eu não conheço aquela pessoa, mas não é esse amor que eles estão dizendo. E o amor é esse amor do respeito, que é o não julgar. O não julgar não é concordar com o ato dele. Eu não concordo com o teu ato, mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te dizer assim, ó, é por não concordar que eu quero te tirar dessa situação e te auxiliar. Entendeu? E não julgar para deixar a pessoa ali, continuar ali no seu sofrimento. É projetar emoções, deslocar, assim, a gente faz esse processo, então eu desloco lá, eu tenho um bebezinho de casa que eu amo, meu filho, coisa e tal, então vou jogar nele e pensar que ele também tem uma mãe que o ama. Como ela gostaria que alguém fizesse para ele? Aquilo que eu gostaria que eu fizesse para o meu filho. Então, assim, vou fazer isso em nome de, por aquela pessoa. Então, é construção, amor é isso, tá? Não é sair beijando as pessoas, dizendo eu te amo, não, mas é essa afabilidade, esse colocar-se no teu lugar. Eu vou me colocar no teu lugar, né? E pensar assim que alguém ama ele. Poxa, alguém ama essa pessoa tem alguém que ama ela, e ela também ama alguém. E ela não foi assim sempre. Em algum momento, ela foi uma criança que corria, brincava. O que aconteceu aí nesse caminho? Entendeu? E se perdeu. Nesse sentido, é que os espíritos superiores trabalham, assim, né? Nesse processo e eles olham que houve um erro e que ele vai se tornar algo bom, bonito, porque aquilo ali é só uma ilusão que ele vive, porque ele é belo. Por essência, ele é belo. Mas, enfim, se alguém quiser ainda colocar alguma questão, senão a gente segue lá o nosso texto.
Então, vou seguir. São os enfermos, sem dúvida, que necessitam de ajuda, de orientação, de apoio, de médicos, porque aqueles que se encontram bem, mesmo que relativamente, dispõem de alguns recursos para as próprias realizações. Os médiuns têm por compromisso primordial o atendimento à dor, onde e como se apresente, vivenciando o amor e jamais descuidando da caridade moral e espiritual para com os infelizes, de alguma sorte, que o somos quase todos nós. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. A jactância, a presunção, a frivolidade de alguns que se acreditam em estágio superior de realização, levam-no ao ridículo, à perturbação, ao conúbio com espíritos de igual jaez, que deles se acercam e terminam por envolvê-los nas suas teias perigosas, em que os colhem e aprisionam. Petitinga, que se mantiver em reflexão, sugeriu: seria ideal que, antes de iniciarmos o compromisso, tornando a ação, convocássemos os futuros cooperadores para uma reunião especial, trazendo-os em desdobramento através do sono fisiológico, bem como alguns diretores da clínica, a fim de que todos pudessem acompanhar uma atividade viva, pelo menos tendo como instrumentos as nossas respeitáveis irmãs Modesto e Matilde. Não desconhecemos as sutilezas de um serviço de tal monta, a dificuldade de lidar com alienados desencarnados, os cuidados que devem ser mantidos, a seriedade de que deve revestir-se o labor, as precauções espirituais, os sentimentos pessoais em relação aos mais desesperados e agressivos, perversos e aparentemente insensíveis. Como resultado do tentame, poderemos melhor definir os rumos a serem tomados, selecionando, de alguma forma, aqueles que se encontram mais bem identificados com o ideal de servir, deixando vagas lembranças nos diretores encarnados, a fim de que não se transformem em instrumento de dificuldade para o feliz desiderato, porquanto também eles poderão ser usados para criar embaraços à instalação e ao prosseguimento dos serviços. Fez uma pausa muito rápida e acrescentou: quando os irmãos infelizes perceberem a nova terapia que se estabelecerá, onde se omisiam ao lado das suas vítimas atuais, produzirão um pandemônio generalizado, com o objetivo de demonstrar que a situação mais se agravou ao invés de melhorar, exigindo a interrupção da tarefa. Como não ignoramos, muitas terapias, quando aplicadas ao paciente, fazem o seu organismo reagir, aparentemente piorando, para depois apresentar os resultados benéficos delas resultantes. Todos concordamos prazerosamente com as ponderações do querido amigo. Outros comentários foram feitos e assinalou-se que a experiência inicial teria lugar à noite, quando todos já nos encontraríamos na clínica, para onde rumaríamos naquele instante, a fim de conhecermos as suas instalações e os seus membros, diretores, funcionários e internados. Toda a equipe seguiu em júbilo e expectativa de trabalho dignificante, mantendo o pensamento no dever e os sentimentos no amor. Ao chegarmos ao belo complexo de edifícios, observamos que a movimentação era muito grande em ambos os lados da vida. O casal Antonelli,
foi saudado com grande contentamento por inúmeros espíritos que ali morejavam. Após os abraços, pela alegria dos reencontros, fomos todos apresentados a algum deles, especialmente ao Dr. Hermógenes, que administrava as atividades psiquiátricas na condição de especialista, comandando uma equipe de trabalhadores espirituais como ele, dedicados à manutenção dos serviços de socorro e de inspiração aos médicos e auxiliares, enfermeiros e funcionários. Conduzidos a uma sala especial, o irmão Bruno explicou ao administrador desencarnado o programa que se iria implantar, naturalmente, após ouvi-lo. Espírito nobre e sensível, depois das explicações do fundador da clínica, demonstrou grande contentamento pela futura experiência, colocando-se com toda a sua equipe às ordens dos recém-chegados para qualquer necessidade. Logo depois, convidou-nos a conhecer as diversas dependências muito bem cuidadas, considerando-se tratar-se de uma comunidade onde morejavam alienados de variada etiologia e portadores de transtornos emocionais e vícios sociais em recuperação. Enquanto caminhávamos por um dos corredores, saíram de uma sala diversos espíritos carinhosamente comandados por um jovial trabalhador que nos foi apresentado com cortesia. Desejando identificar-se, ele explicou que ali estivera internado, lutando contra a dependência de drogas a que se adaptara para fugir dos conflitos íntimos que o maceravam, quando no corpo. Esclareceu haver sido espiritista militante, escritor e trabalhador da causa, porém, vitimado pelas lembranças do passado, relativamente próximo, que lhe assinalavam com distúrbios de conduta, por invigilância e fraqueza moral, tombou na ilusão das drogas aditivas. Em gratidão a tudo quanto recebera após a desencarnação e o despertar no além-túmulo, resolveu aplicar-se uma vez por semana ao atendimento de outros dependentes já liberados do corpo, mas vinculados aos pacientes que exploravam com vigor em face das necessidades que diziam experimentar. Profundamente cristão, tomava Jesus como modelo nas suas dissertações e terminava por sensibilizar significativo número de enfermos espirituais que assumiam o compromisso de melhorar-se, liberando aqueles aos quais atenazava. Impressionado com o relato do novo amigo, fiquei imaginando quanto houvera sofrido, considerando-se a sua vinculação à doutrina libertadora e o conflito interior que o propelia à fuga alucinatória, para não tombar em compromisso mais infeliz. Havia elegido o que considerava um mal menor, evitando-se a queda fragorosa em danos morais graves. Realmente, a reencarnação é uma experiência grandiosa, na qual se encontram os recursos para a felicidade, dependendo, no entanto, da segura decisão de cada qual para vencer as más inclinações, as heranças do passado, que ressurgem em forma de conflitos e necessidades mentirosas. Não são muitos os triunfadores imediatos, porque sempre escamoteiam a verdade, mascarando os sentimentos e entregando-se aos deslates sob justificativas que não são legítimas. Por esse motivo, as repetições do processo depurativo fazem-se multiplicadas quando seria possível realizar o passo definidor de rumos
com sacrifício e entrega total, relativamente com rapidez, como o realizam os verdadeiros homens de bem, os heróis, os santos. Fiquei encantado com a naturalidade com que o amigo narrou o seu drama e o recurso de que se utilizava a fim de expressar gratidão ao ninho que o acolheu na hora do vendaval. Olha só fazer um comentáriozinho. Aqui, ó, ele fala, não são muitos os triunfadores imediatos, aqueles que acham que dão saltos imediatamente e já se tornam bons, puros, né? Porque sempre, na verdade, no fundo, esses saltos aí são escamoteamento, né? Da verdade. Eles mascaram sentimentos, ou seja, algumas virtudes que não têm e que não são, e depois acabam caindo tombando. É por esses motivos que ele vai dizer aqui, ó, que por esse motivo as repetições do processo depurativo fazem-se multiplicadas. Por que muitas vezes eles têm que repetir e repetir múltiplas vezes esse processo de educação? Porque não são honestos consigo próprio. Porque, gente, o problema não é nós sermos pessoas que temos males a corrigir. O problema é não aceitarmos isso. Então, a honestidade começa a grandeza, olha só que interessante, a grandeza espiritual está em ver isso, né? Aí ele diz assim que quando seria possível realizar a passo, olha só, definidor de rumo com sacrifício e entrega, que é o que definiu lá as pessoas que atingiram um grau de superioridade, é isso, é o sacrifício, porque tu vai ter que sacrificar algo para ter algo. Então, para que eu tenha um ganho em alguma coisa, eu necessariamente vou ter que sacrificar alguma outra, né? E aí, muitas vezes, alguns não querem isso, eles acham que o fato de estar na casa espírita ou fazendo isso já está bom. Aí ele bota, e com rapidez, ó, como realizam os verdadeiros homens de bem, os heróis, os santos, relativamente com rapidez. Por quê? Porque isso aqui, esses chamados santos, os heróis, não são pessoas eleitas, são pessoas que sacrificaram alguma coisa na vida. Então, há de se dar a sua cota sempre, né? Para que a gente possa atingir um patamar, seja ele espiritual, seja ele até material. A gente vai ter que renunciar a algumas questões, assim, sacrificar algumas coisas para podermos ter êxito nessa questão. Né? Vocês querem falar alguma questão até aqui? Pessoal, também contribuir? Nadir? É o relato deles, né? Ali a gente fica bem, como ele conseguiu passar por aquilo ali e está já tentando se renovar, né? Tentando auxiliar. E tu viu que o Filomeno, que está escrevendo, ele coloca aqui, ó, ele não, olha que interessante, ele tenta olhar o quanto ele está, quanto ele sofreu, quanto deve ter sido difícil para ele. Vê que o Filomeno não julga ele, não, mas tu era espírita, né? E tu, além de ser espírita, foi escritor. Quer dizer que de tudo isso não te valeu, tu caiu no teu fosso. O Filomeno não se deteve nisso. O Filomeno faz essa questão, como deve ter sido para ele difícil. Aqui está aqui, ó. Ele não é concordar com a pessoa, mas tem aqui um pedacinho impressionado, vou justificar aqui na tela, com o relato do novo amigo, fiquei imaginando quanto houvera sofrido, considerando a sua vinculação à doutrina, porque como ele estava vinculado ao espiritismo, o espiritismo estava pulsionando ele a que ele deveria de mudar, que ele não deveria. Então, imagina, ele estava vinculado, então isso causava esse sofrimento para ele, mas é um sofrimento necessário, né? Porque era um conflito interior que o propelia à fuga alucinatória. Para não tombar em compromisso mais infeliz, havia elegido o que considerava o mal menor, evitando-se a queda fragorosa em danos morais graves. Então, quantas coisas ele foi sacrificando e até
procurando fazer coisas até menores para não cair, tombar em mal maior, né? Então, é que a gente não sabe, assim, muitas vezes, muitas pessoas precisam de ombros amigos, né, gente? É bem isso aí. Isso aí também eu me lembro, assim, quando se atende no atendimento fraterno, né? A gente tem que concordar, dizer que é muito difícil a dor do amigo, né, que está ali. A gente nunca pode dizer, isso não é nada. A gente tem que sempre dizer que é muito doloroso isso que tu está passando. Porque mas que vamos... exato. E é o que ele está fazendo ali com o amigo dele ali, né, o novo amigo. Exatamente, assim. Alguém mais quer? Olha que bonito aqui no final que a Nadir, né? Fiquei encantado com a naturalidade, ou que ele não tinha receio algum de narrar o seu drama e o recurso de que se utilizou a fim de expressar a gratidão ao ninho que acolheu na hora do vendaval. Né? Então ele estava muito mais feliz. Isso é honesto, aqui ele está numa honestidade com ele mesmo. Entendeu? Queres que eu continue ou vai passar para outro? Eu acho que, não sei se a Mera vai passar para alguém. Sim, eu vou convidar a nossa irmã Virgínia Colotes. Tudo bem, Virgínia? Me ouviu? Eu acho que ela saiu. A Cleonice se encontra aí, Cleonice? Quem sabe pergunta quem gostaria de ler, daí a gente vai. Cleonice, mas a Cleonice estava aí, ela não sabe. Virgínia? A Virgínia não, mas a Cleonice está. Então. Tá. Sim. Está me ouvindo? Sim. Não. Continua a leitura para nós? No sorrindo. Sorrindo, ele acrescentou. Agora. Está me ouvindo bem? Sim. Sim, tranquilo. Sorrindo, ele acrescentou: embora minha seja a área da literatura e da história do romance e do jornalismo, aprendi com um venerando amigo cuja amizade foi um farol apontando-me o rumo ditoso, que a caridade é o caminho mais fácil para a autoiluminação e a libertação do mal que predomina em nosso mundo interior. Mesmo na Terra, tentei exercitar-me na magna virtude, somente agora, porém, conseguindo senti-la em totalidade, porque o bem que se faz é lâmpada que se acende na noite dos sentimentos atormentados. Enquanto se afastava com o grupo que liderava, prosseguimos visitando as dependências da clínica. Chamava-me a atenção o número de espíritos lúcidos e bons que ali se movimentavam. Muitas pessoas acreditam, no entanto, que nesses lugares onde se encontram alienados ou nos cárceres, somente permanecem espíritos perversos e obsessores, considerando-se os compromissos dolorosos a que estão vinculados os seus residentes. Apesar da presença destes, mães dedicadas, parceiros amorosos, pais gentis, filhos e amigos queridos, já desencarnados, igualmente trabalham em favor daqueles aos quais amam, a fim de atenuar-lhes os sofrimentos, de ajudá-los no refazimento, de inspirá-los no rumo da saúde. E não poderia ser diferente, tendo-se em vista que se encontram em processo de reparação, portanto, quitando os débitos com os divinos códigos. É comum ouvir-se médiuns que se dizem muito sensíveis, que evitam visitar enfermos, hospitais, presídios, porque logo se impregnam das energias deletérias que aí se encontram, passando a afligi-los. Trata-se de um conceito falso e comodista,
Em vez de deixar-se impregnar por esses fluidos pestilentos, seria ideal que se equipassem de amor aos infelizes e se preparassem para socorrê-los, porquanto o amor em ação oferece recursos hábeis para a superação de quaisquer contágios dessa natureza, já que o sentimento solidário sempre robustece aquele que o desenvolve, imunizando-o contra contaminações de tal natureza. Só para nós fazermos aqui, vocês perceberam essa referência aqui, né? Esse texto que ele fala. E, na verdade, aqui é um processo de defesa do próprio eu, né? A própria pessoa cria um processo de defesa quando, na verdade, ela se identifica com aquilo e aí ela tenta fugir de um escamotear, porque aquilo, de certa forma, tem uma identificação e a denuncia. Porque se ela já tem superado, ou pelo menos faz o esforço de superar essa questão, ela vai entender que, mesmo ainda aquilo lhe afligindo, ela vai tomar um melhor exemplo, aquela situação ali. O Freud tem um nome que o Freud chama desse processo de defesa da psique, não é projeção, se eu não me engano. É uma projeção. Identificação projetiva. Exato. Isso, exatamente. O que acontece aqui? Se a pessoa... o mal não está lá fora, tá, gente? Veja que é um conceito materialista que o médium não conseguiu se desatar. Ele projeta para fora o mal, quando, na verdade, ele está projetando... O Freud diz, né, Liliane, que a pessoa projeta o seu mal a tal ponto que ele expulsa de si próprio, passa a ver lá fora e identifica como se não fosse seu. Então, é o outro que é o problema. E aqui é que está o problema, quando, na verdade, é um reflexo do seu mundo. E daí é que ele está chamando aqui, né, que isso é falso, esse conceito. Ele foi gentil, porque ele poderia ter falado isso aqui, se tratando de um livro psiquiátrico, ele não quis. Ele apenas quis se ater que, na verdade, se ele realmente estivesse com o coração enobrecido, caridoso, né, interessado em ajudar, ele iria ganhar muito mais, né, fazendo esse bem, essa caridade, do que preocupado com as pessoas que estavam ali enfermas, doentes. Isso é uma projeção, é um processo, é uma defesa do próprio ego, assim. Está fazendo essa... Trata-se de um conceito falso e comodista, porque por que é cômodo? Porque é mais fácil jogar para fora. Vem de fora, né? E todo mal está dentro de nós. Não importa onde nós estivermos, o céu e o inferno é uma edificação de cada um. Vocês concordam? Aquela história de que o inferno são os outros, né? Isso. Perfeito. É mais fácil, né? É mais fácil tu enxergar lá fora. Sim. Muito difícil. É muito difícil, né? O autoconhecimento, o querer se autoconhecer, né? É mais fácil tu projetar e te defender. Mas é uma pena, é lamentável, porque a gente também, com isso, a gente não está crescendo nada, né? A gente está perdendo tempo, né? Mas, enfim. Eu já penso que seja insegurança, exatamente porque não se sente curado, então é uma proteção. Eu entendo, sabe? Que seja uma autoproteção exatamente porque se conhece e sabe que não está seguro até de transmitir amor. Talvez nem consiga, porque não se sente capaz, embora deseje, mas pelo menos eu estou entendendo assim. Claro, perfeito. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa ela não está sendo honesta.
Se nós caminharmos por esse caminho, nós não estamos sendo honestos conosco mesmo. Estamos continuando a projetar para fora o problema. Sim? E aí é essa negação, é esse escudo, é uma proteção quase que instintiva nossa, assim, de nos preservarmos num trono onde só existe na nossa mente. Então, é tentar ter algo sem o sacrifício. É necessário sacrificar algo para ter algo. Para ser também tem que haver um sacrifício, né? Tem que romper. A semente, se quiser tornar-se árvore, ela vai ter que romper a terra pesada. Então, a cruz que Jesus carregou, ela é simbólica nesse sentido, né? Para ascender, né? Na coroa, ela tem que ter a sua cota de sacrifício. Assim. Em todas as situações que vêm para ficar em nós, é dessa forma. Mas, enfim, né? Só fazendo essa pausinha, então a gente segue lá, então. Quem estava lendo, é, dona? Eu, Fabiano, a Virgínia. Virgínia, segue para nós, então. Ok. Tá. O planeta terrestre ainda não é um paraíso, mas sim uma escola de aprendizagem moral. Nada obstante a beleza natural que apresenta, ora infelizmente agredida pela insensatez humana. Essa última etapa fomos conduzidos à sala de estudos e de fluidoterapia, onde eram realizadas as atividades espirituais e que, a partir de então, sediaria os laboratórios desobsessivos. O recinto era agradável e se encontrava saturado de vibrações de harmonia que se estendiam pelas diversas alas do edifício. Após alguns minutos, Dr. Inácio Ferreira elucidou que o ambiente era favorável ao cometimento programado, necessitando naturalmente de algumas providências para que pudesse abranger também essa terapia especializada. Depois de dialogar com o Jacques, solicitou-lhe a ajuda de alguns cooperadores a fim de serem tomadas providências para a instalação de aparelhos complexos, que seriam utilizados durante os socorros aos espíritos mais renitentes no mal. Prontamente atendido, solicitou-nos permissão para equipar o local com os instrumentos que considerava de real importância, liberando-nos enquanto ficaria administrando o labor. Jacques, por solicitação de Dona Matilde, conduziu-nos ao local onde nós instalaríamos durante o período em que durasse a atividade, dentro do prazo adrede estabelecido, quando da visita ao nobre diretor espiritual. Posteriormente, porque o dia declinasse, resolvemos, Petitinga e nós, dar um passeio pela área verde que circundava a clínica, onde encontramos diversos companheiros desencarnados em atividade produtiva. Realmente, o repouso prolongado, a falta de trabalho, não se encontram nas leis que regem a vida. Em toda parte, a azáfama edificante se expressa através de atividades contínuas, constituindo o próprio labor, uma forma de refazimento e de renovação de forças. Sentamo-nos em confortável banco de cimento e ficamos contemplando a natureza em festa no entardecer agradável. Foi o coroável amigo quem iniciou a conversação. Sempre que convidado ao Ministério do Socorro, aos espíritos enlouquecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela usurpação de energias dos encarnados, não posso fugir a reflexões em torno do amor e de como somos incoerentes em relação a ele. Alguns perseguidores informam que foram traídos enquanto amavam, que se vingam porque não se receberam a resposta em relação ao amor que ofereceram, que foram abandonados enquanto se esfalfavam
para demonstrar o sentimento nobre que possuíam. E tudo isso é paradoxal, porque o amor não se expressa dentro desse esquema de dar para receber, de negociar sentimentos. O amor é uma exteriorização de imensa ternura que mais beneficia aquele que o expressa do que o outro, a quem é dirigido. Quando se aguarda qualquer tipo de recompensa, não se está experienciando o amor, mas o desejo, o interesse de fruir prazer, a necessidade de receber recompensa. Está, nesse caso, o amor atrelado ao egoísmo, que sempre exige e facilmente reage quando contrariado. Compreendesse o ser humano e se esforçasse para tornar realidade o sentimento de amor que felicita, e mais facilmente se lhe tornaria jornada evolutiva, vencendo cada etapa do caminho, sem vincular-se negativamente ao passado por onde jornadeou. Nada obstante, embora o ego de alguma forma saiba dessa realidade, impõe-lhe o capricho de beneficiar-se antes que oferecer-se ao bem, redundando muitas experiências afetivas em fracassos lamentáveis e complicações dolorosas em relação ao futuro. Eis porque o amor de Jesus é diretriz de segurança. Ele nada impõe, permanecendo aguardando aqueles que o queiram seguir, aos quais oferecerá a plenitude como decorrência de seu esforço de sublimação. Após alguns segundos, concluiu: houvesse esse sentimento nos corações, e instituições como esta se encontrariam sem nenhuma finalidade. Antes, seriam transformadas em escolas de iluminação e redutos de paz. Por enquanto, ainda se tornam necessárias, e mesmo agora, quando as doutrinas psicológicas impõem a libertação de internamento para os casos de pacientes não agressivos, as suas estruturas emocionais destroçadas pelos efeitos da intemperança com que agem, tornando-se-lhes martírio a que fazem jus por espontânea vontade, necessitando de transitório afastamento do grupo social para a reeducação através do recolhimento clínico. Dia virá, porém, em que o amor norteará os destinos e as criaturas vivê-lo-ão intensamente sem qualquer tormento. É o que anelamos. Silenciou calmamente, com os olhos brilhantes, como se estivesse contemplando esse porvir. O sol ocultara-se no poente e o imenso leque de plumas coloridas abrira-se sobre as nuvens esgarçadas, apresentando variegados tons rubros, amarelos e dourados. A noiva chegava calmamente e, logo depois, começaram a surgir os primeiros diamantes estrelares engastados no veludo das sombras. Embora me encontrasse com muitas indagações, embriagado pela beleza do momento, não me atrevi a quebrar as mágicas transformações do anoitecer, interrompendo a contemplação. É isso aí, me chamou a atenção nesse pedacinho, que esses amores enlouquecidos, como a Joana chama, eles são aqueles amores que de negócio, assim, né? Eu te amei tanto e agora como é que tu não me amou? Né? Então, e ele corrige aqui, de certa forma, dizendo que quem ama deve amar mais, não receber, e ele recebe muito mais isso do que cobrar esse retorno do outro, né? E aí ele diz que se não for assim, por isso há os ódios,
as vinganças, os casos de obsessões, tem uma parte grande, assim, acho que uns 50%, mais ou menos, está atrelado a essas questões de romances mal feitos, né? Que geraram, por exemplo, traições, geraram mortes, vinganças e, portanto, obsessões. E aí é por isso que ele vai dizer, né? Se não fosse assim, a gente teria, nesses lugares, um lugar de escola, de paz, de aprendizado, mas por enquanto não é. Por enquanto é um lugar de resolver esses dramas. Mas esses dramas, ele sustenta que só existem devido a isso, né, gente? A essa forma de ver erradamente, né? Exigir uma paga do outro. Porque é uma paga que a gente não. Eu te amei assim. Como é que tu não me amou também dessa forma? O que vocês acham disso? Como já terminou o nosso capítulo, agora a gente pode conversar. Mais tempo um pouco. Eu acho egoísmo. É, a palavra. Né? O amor, assim, o amor mais perto do amor perfeito é o amor da mãe, né? O amor de pai também, mas a mãe tem mais. Ela ama o filho mesmo não recebendo esse retorno. Então, claro que no amor conjugal é diferente, né? Porque não é filho ali. Isso a Joana chama muito esse cuidado, tá? Cuidado para não, no momento, em algum dado momento da relação, um não se tornar mãe do outro, pai do outro. Assim, ela tem um livro dela que ela fala sobre essa questão, porque aí não é papel de mãe e de pai. Mas, assim, digamos, uma coisa mais íntima do coração, né? Seria esse amor do... Obviamente que todos queremos ser reconhecidos, isso é natural, mas daí fazer algo para ser reconhecido é diferente. Eu acho que as pessoas, quando nós entramos em um relacionamento, nós humanos, né? Cada um vem com a sua bagagem e traz as suas mazelas, vamos dizer assim, entre aspas. E, normalmente, é muito comum acontecer isso com a gente, cobrar muito mais do outro, se doar menos. É difícil seguir a oração de São Francisco de Assis, né? Dai mais do que receber. É muito difícil nós conseguirmos fazer isso como seres humanos, assim. Então, por isso que cada um traz as suas deficiências, as suas tristezas, tem uma bagagem, uma mala, né? A gente junta as panelinhas e é uma mala de emoções, cada um que traz. Mas, no começo, na lua de mel, tudo fica bom. 2 anos depois, mais ou menos, as coisas... Porque é convivendo que a gente, o próprio livro já mostrou aí na leitura, a convivência. Você só conhece alguém quando você convive, né? É o que você falou, a convivência é que vai fazer você conhecer. Como eu vou amar alguém que eu não conheço, né? E aí, quando a gente conhece um pouco, não tudo, porque nem temos alcance para isso, né? Aí começa a desunião, muitas vezes, né? E outro dia eu vi uma palestra, até foi do Haroldo Dutra mesmo, espírita, né? Você tem que perdoar muito, muito, perdoar. Então, tudo isso está no Evangelho, né? Perdoar. No casamento, 77 vezes 7, muito mais, né? Nós, mulheres, perdoamos muito, muito, muitas vezes, né? Algumas vezes não. Mas é isso que eu acho. É isso aí que você falou. O amor de mãe mesmo assim, eu já vi como exemplo alguns pais, não só as mães, que criam seus filhos, projetam tudo aquilo que eles gostariam de ser
nos filhos. Agora não está mais assim, mas antigamente era escolhida a profissão, o casamento ideal para o filho, larararará. E depois, lá na frente, quando estão mais velhos, cobram dos filhos isso, né? Ah, porque eu te criei, porque eu te dei isso, te dei aquilo, passei noites em claro e agora você me despreza. O ser humano tem essas cobranças, né, Fabiano? Você é psicólogo, você sabe, e eu me incluo nisso, não assim, né? Porque os meus filhos todos saíram de casa, estão fora, estão longe, um em cada estado, a gente sente saudades, né? Eu nunca falei isso para meus filhos, porque eu sofri na gestação, porque eu te criei, mas tem ainda assim, somos assim de outras formas e sempre, todos os dias, temos que ir nos corrigindo, né? Então, aproveitando que tu disse que é corrigindo, vou fazer uma correção para ti. Eu não sou psicóloga, eu sou um projeto de psicólogo. A psicóloga aqui, ó, é a Lisiane, ó. E a Renê. A Renê são as psicólogas. Por enquanto, ainda estou viajando. Estou no percurso, Iracema. Mas a Iracema está sem microfone. Você entende bastante de ser humano. Eu vou estudando, né? Vou procurando conhecer. Isso é uma coisa que todos nós... Porque o que acontece? A universidade, ela não torna ninguém, tá? É verdade. Somos nós que temos... Aqui nós tivemos exemplo agora, tá? A casa espírita não torna uma pessoa espírita. É a pessoa espírita que tem que se tornar, né? Na casa espírita. E a universidade também. Eu posso entrar... Porque entrar e sair da universidade não me torna. Não me torna nada. É verdade. Se eu não absorver o conhecimento... Então, isso significa dizer que, necessariamente, eu não preciso estar na universidade para conhecer, né? E se tratando do momento atual... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês escreverem assim no YouTube, ó, como arrancar o encravado do dedinho mindinho, vai ter assim uns 1000 vídeos. Tem anatomia, aula de anatomia com corpo mesmo, assim, ó, sendo dissecado. Rim, coração, cérebro, mostrando... Isso eu estou falando de aula de anatomia, de psicologia, psicanálise. Agora há pouco eu estava aqui estudando a diferença da estrutura da psique entre Freud e Jung, aqui, de um professor, que está ali aberto ainda. E aí eu estava vendo assim, um pouquinho, né, o que um defendeu, o que o outro defendeu. Eu não estou na universidade. E a gente pode conhecer muita coisa fora. Se torna um autodidata. Isso mesmo. Mas vocês sabem, eu tenho amigos, a minha cunhada mesmo, eu tenho uma cunhada, ela já viajou por tudo, foi país, ela não, optou por não ter filhos, ficou viúva, então ela viaja muito. Ela foi professora de inglês e ela é aposentada. Ela fala para mim, eu sou ateia, eu não sigo religião nenhuma, né? Meu sogro era muito espiritualizado e tal, a minha sogra mais ou menos, mas eu falo para ela, mas ela faz tanta benfeitoria para o próximo, ela é tão boa para os animais, ela não tem religião, mas ela tem sim. Então eu falo para ela, você tem Deus no coração, porque você faz tanta coisa boa, e é isso que Deus quer, que Jesus quer, que a gente siga isso, né? Esse amor, assim, não tem hora, você pode chamar ela a qualquer hora na casa dela, ela sai, ela vai distribuir sanduíche para os mendigos lá na praça, uma pessoa está doente, ela vai lá, atende, se ela tem que limpar a casa de uma amiga, ela limpa, ela faz papel de faxineira, e ela é uma pessoa fina, uma pessoa educada, fala muito bem, lê muito, e é uma pessoa humilde de coração. E às vezes a gente vê, é muito comum isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, no nosso planeta, pessoas que não têm motivo
para usar uma expressão assim, ter um rei na barriga. Meu Deus, isso é humilhar o outro, sabe? Mas nós precisamos aprender, a gente tem que aprender com esses exemplos, né? Assim, então é o que tu falou, não é a faculdade, não é a religião, não é o dinheiro, é o que a gente é, a nossa essência, que a gente tem que arrumar, né? Cada vez mais arrumar. É isso aí. É que moralidade não está presa no diploma. Ela pode estar, depende de quem é o dono do diploma. Mas ela também pode estar aí na simplicidade, né? De fazer as coisas simples, sem receio, né? Aí demonstra quanto a pessoa é... A nobreza não está... A universidade ela é rica, porque tu tem conhecimento, tu tem acesso. Mas hoje em dia, esse acesso nós temos agora em tudo que é lugar também. Tem. É verdade. Sem cobrar. O verdadeiro amor, não só falando o amor entre duas pessoas, o verdadeiro amor, e a verdadeira caridade, a verdadeira que Jesus nos ensinou, ela é totalmente desinteressada, seja feita por médiums, de qualquer religião, né? De qualquer religião ou não religião. A caridade verdadeira, ela não faz pensando em receber nada em troca. E com Deus, menos ainda, porque não tem negociata com ele, né? Você tem que pagar suas dívidas e não tem conversa. Então, eu acho também que o caráter é muito importante. Perfeito. Alguém mais, além da Iracema? Temos uns minutinhos, né? Ou ela já terminou? Eu acho que nós já terminamos. Passamos 2 minutos. Terminei. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Verinha, pode encerrar para nós, Verinha? Em nome de Jesus. Amado Mestre, queremos te agradecer em uma só voz por estes momentos tão maravilhosos de aprendizado e de trocas. Ó Jesus, que a luz do teu amor se expanda em todos os lares, em todos os planetas, em todos os países. Que a lei do teu amor se faça presente em nossos corações. Em uma só voz, queremos te agradecer. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Amém. Assim seja. Uma boa noite. Boa semana, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.